Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula do nosso curso Protocolo Advogado 10K, certo? E como eu prometi na aula passada, na aula anterior, que eu iria responder algumas perguntas aqui que chegaram no meu WhatsApp, eu quero iniciar a aula de hoje respondendo essas perguntas para dar um feedback aí para o pessoal que está acompanhando as aulas. Vamos lá, pessoal. A primeira pergunta que eu recebi aqui: é necessário ter um escritório para atender clientes? Então, pessoal, aqui é o seguinte: o escritório, eu não posso negar para vocês que ele gera uma credibilidade maior. Como assim credibilidade? Exemplo: você que é advogado, quando você não tem escritório, onde o cliente poderá te encontrar? Tá vendo que fica um endereço um pouco incerto? Sabe aquele negócio que tem endereço no escritório de contabilidade, ou sei lá, em uma sala de cowork. Então, assim, fica um negócio um pouco estranho, né? Tipo assim, onde que ele vai te encontrar se ele tiver algum problema? Porém, né, a gente sabe que no início de carreira a gente dificilmente tem o dinheiro para investir em um escritório. Então, a realidade é que a maioria começa sem escritório e depois adquire um ou aluga uma sala e passa a ter ali o endereço comercial, né, que para mim gera mais credibilidade. Porém, não é um impedimento para você atender clientes aí via internet, em algum café ou em alguma sala de reunião compartilhada. A própria OAB disponibiliza várias salas, então é importante você ter essas opções na sua carreira, tá bom? Vamos para a segunda pergunta que eu separei aqui para responder para vocês, pessoal. A pergunta é a seguinte: vale a pena ter um sócio para ser bem-sucedido na advocacia? Então, pessoal, essa pergunta aqui, eu diria para você o seguinte: quando você escolhe alguém para casar, o que você avalia nessa pessoa? E aí você vai citar várias coisas. E agora, mudando essa visão sua do casamento para o sócio, quais as qualidades que um sócio tem que ter para ele ser seu parceiro fiel ali no dia a dia? Ou seja, nos momentos de alegria e de tristeza, né, na saúde e nas piores fases da sua vida ali, e etc. Então, assim, eu diria que escolher um sócio é bem parecido com o momento ali que a gente escolhe a esposa, ou vice-versa, né? A mulher escolhe um homem para viver. Você tem que analisar, além das qualidades profissionais, as pessoais, porque elas têm que andar em sincronia para o seu negócio ser um negócio rentável, né? Então, muito cuidado. Às vezes a gente tem aquela impressão assim, nossa, ele é meu amigo, vai dar tudo certo, mas você já conhece a atuação dele profissional ou simplesmente você está chamando ele para ser sócio sem conhecer? Então, namore primeiro com essa pessoa, né? Entre aspas, conheça ela melhor, faça algumas parcerias primeiro para depois consolidar uma futura sociedade que aí sim gera mais formalidade, você vai ter a chance de captar alguns clientes que você não tem sozinho, tá? Algumas empresas de grande porte, algumas que exigem CNPJ, inscrição da sociedade. Então, assim, tem alguns tipos de cliente que a gente só consegue tendo sócios e outros não. Beleza? Respondendo a próxima pergunta aqui da Jéssica. Como precificar os honorários advocatícios na prática? Pessoal, vamos lá. Primeiro passo: qual o seu valor? Né? Quanto você já está recebendo aí por hora? Já fez essa conta? Quanto que vale a sua hora? Isso eu acho importante na hora de precificar. Você pega aí sua remuneração mensal, divide por 180, divide por 100, aliás, que a nossa jornada ela é reduzida, né? Ela é de 20 horas semanais ou 40 semanais. Aí depende do tanto que você está trabalhando aí. Se for por 40, aí você divide por 200. Se for apenas
Se for 200 horas por semana, você pega a remuneração, divide por 200, você vai achar o valor da sua hora. Agora, se você estiver trabalhando em média 100 horas por semana, pega a remuneração e divide por 100. E aí, meu amigo ou amiga, quando você vai cobrar de alguém, eu gosto de fazer essa avaliação. Quanto tempo eu vou gastar com esse serviço? Se eu fosse cobrar por hora aqui, quanto que daria? E aí, às vezes, você está num patamar inferior ao seu colega e consegue cobrar um valor inferior. Qual que é seu custo mensal operacional? Quanto você gasta por mês aí? Quais as especialidades que você tem para cobrar mais ou menos? Entendeu? Então, tudo isso é relevante, né? O nosso código de ética lá atrás, né, o que a gente tem que se orientar, na própria tabela também, lá naquela parte de introdução, lá ensina a gente a avaliar essas questões, né, a complexidade da ação, o tempo, se a gente vai ficar impedido ou não, se a gente vai ter que viajar ou não, se o local da prestação de serviço é onde a gente tem escritório ou não. Isso tudo gera, né, valores diferentes. Então, eu costumo dizer que cada caso é um caso, cada advogado tem o seu valor, e o importante é você sentir o que o cliente precisa e conseguir passar um valor para ele de acordo com a realidade que ele consiga pagar. E eu tenho uma estratégia que, às vezes, quando eu quero dizer não, porque eu estou com muito serviço e tal, eu cobro um valor triplicado, duplicado, porque eu não tenho tempo. E aí, o que o cliente faz? Aceita. E se ele aceita, meu amigo, aí eu tenho que dar conta do recado. E aí, cabe a você, advogado, administrar essa nova ação que você pegou, essa nova defesa, enfim, para conseguir, né, executar o serviço. Então, às vezes, em vez de falar não, dobre o seu valor, triplique, porque vai chegar um momento que você vai chegar nessa fase, né? Você vai ter essa possibilidade de recusar alguns clientes, mas de forma educada, né? Aumentando o preço, em vez de simplesmente falar não, não quero esse tipo de ação. Beleza? Próxima pergunta aqui, meu povo, vamos lá. Por que é tão difícil ganhar a confiança dos clientes? Essa pergunta eu achei interessante, eu separei ela aqui. Pessoal, o cliente é uma pessoa desconfiada, né? E quando a gente fala de advogada, temos os que são transparentes, os que são honestos e temos os que são obscuros, os que são desonestos. Dito isso, o cliente, quando ele não te conhece, ele fica com o pé atrás. Será que tipo de advogado é esse? E aí a pergunta que eu te faço: quando você observa uma pessoa, o que ela tem que fazer para gerar transparência para você? E se você fosse um advogado que estivesse ali querendo demonstrar confiança, o que você faria? Então, assim, seja o mais transparente possível, dê notícias do processo, ligue para o cliente antes dele te ligar, procure criar uma rotina de feedback para esses clientes, principalmente os mais enjoados. Tem cliente que é tão enjoado que a gente, né, chega ao ponto de querer renunciar à procuração. Eu já tive um cliente assim, ele me enchia tanto saco, eu falei, meu amigo, vem aqui assinar renúncia, eu já não consigo mais te atender. O senhor me liga todos os dias, o processo não anda, né? Eu quero que ele anda, mas ele não anda, eu não faço milagre. Então, meu amigo, você já perdeu a confiança em mim. Você está falando que é culpa minha. Eu, né, por incrível que pareça, eu também já fiquei com raiva de você. E agora? Vamos acabar com a nossa relação aqui. Entendeu? Então, assim, a gente tem que entender que o cliente ele precisa confiar no nosso trabalho. Eu vou dar uma dica que eu costumo fazer aqui, que quando eu advogo com empregado, às vezes eu pego uma ação e depois vem mais 5, 6 contra a mesma empresa. E aí, quando isso acontece, eu faço um grupo no WhatsApp. E ali nesse grupo eu costumo mandar mensagens de 2 em 2 semanas, de mês em mês, as mensagens que são para todos. É claro que quando é individual de cada processo eu falo com cada cliente. Mas sabe aquela mensagem assim, olha pessoal, os processos estão na fase final de conhecimento, ainda só cabe mais um recurso, mas
Acredito que até esse ano poderá ser resolvido. Olha, não falei a data, dei um feedback, falei que eu estou vivo, a gente já fica mais satisfeito. Ou então, assim, às vezes sai uma decisão favorável a um, eu vou lá e, né, peço autorização para o cliente e compartilho isso, que é bom para todos e tal. As provas, né, que a gente pode compartilhar ali, isso tudo ajuda na execução do serviço e eles gostam de saber como está o processo. Eu acho até engraçado, eu recebo as mensagens, doutor, como é que está o meu processo? Tá muito bem, obrigado por perguntar, né? A vontade de responder é essa, mas a gente tem que dar uma satisfação, né? E se ele perguntar todo dia, aí eu já falo assim, olha, eu sei que o senhor está ansioso pela resposta, eu também, né? Eu tenho um valor para receber ao final, quando tem, né? E eu explico que eu estou muito preocupado também, eu passo a minha preocupação, né, que é algo parecido com a dele, para gerar, tipo assim, a gente está na mesma, amigo, se Deus quiser vai dar certo. E aí não fica falando muito de prazo para não gerar muita ansiedade, porque geralmente quando a gente está advogando para o empregado, ele quer receber o mais rápido possível. A empresa, ela quer pagar o mais tarde possível, não é um conflito. E você, advogado em outras áreas, eu acho que você tem que ter essa visão também, né? Entender que se você fosse passar transparente para o seu cliente, o que você faria? Então, assim, procure fazer gestos que geram essa transparência para gerar confiança. E depois que você adquire confiança, é igual um relacionamento. Você só quebra essa confiança depois que você pisa na bola, né? Então, cuidado. Cuidado com o que você vai fazer depois que você tiver essa confiança conquistada. Próxima pergunta aqui. Qual a rede social que gera mais cliente para você? Olha, pergunta bem pessoal, né? Mas, indo direto ao ponto, primeiro, YouTube, segundo, Instagram, terceiro, Facebook. Eu acho que no YouTube a gente consegue se posicionar melhor, é algo mais sério, né? Conteúdos que a gente chama aqui de raiz, conteúdo assim, que a pessoa vai lá, assiste, gosta, compartilha, comenta e tal, assiste outros vídeos, e aí eu acho que o YouTube é a melhor rede para mim, entendeu? Eu gosto de deixar lá tudo organizado, tudo nas playlists, para ficar um negócio interessante, que inclusive economiza muita saliva minha, porque tem muito cliente que vem tirar dúvida, eu mando lá o link do vídeo que eu tenho e pronto, tá resolvido. Ele vai assistir lá e aí eu acabo, inclusive, mostrando outros conteúdos para ele. O Instagram eu acho que também é interessante, a gente acaba tendo contato com outras pessoas ali que às vezes não acessam tanto o YouTube, tá? Mas a gente acaba convertendo alguns clientes também. E o Facebook é o que menos converte, porque eu acho que ele está começando a perder eficácia depois do Instagram, né? Já tem algum tempo isso. Mas o mais importante de se posicionar nas redes sociais é você gerar um conteúdo de qualidade, conteúdo informativo que gera curiosidade, que gera engajamento, que gera perguntas, que gera respostas que vão ajudar esse cliente no futuro com algum serviço seu. Algum contrato, algum tipo de consulta, algum serviço básico ali que você tenha que fazer de consultoria, entendeu? Ou até mesmo assessoria mensal. Por exemplo, quando eu falo de compliance, qual que é a minha vontade no final do vídeo? É que alguém me contrate para fazer o compliance da empresa da pessoa. Quando eu falo de vínculo empregatício, qual que é a minha vontade com aquele conteúdo? Que alguém entre em contato comigo para juizar uma ação contra uma empresa reconhecendo o vínculo trabalhista. Ponto. É a verdade, só que eu não falo isso, né? Eu estou expondo aqui para vocês de forma secreta, né? Não conta para ninguém não, mas a verdade é essa, vai depender muito dos seus conteúdos aí. Próxima pergunta. Trabalhar em cowork vale a pena? Pessoal, sim. Por quê? Porque lá você faz o famoso network, você conhece outras pessoas, você passa
a ter contato ali de pessoas de outras áreas, né? Porque quando a gente fala em escritório de advocacia, você vai para lá e tem contato com outros advogados, e no cowork não. Às vezes você está trabalhando ali em alguma estação, tem um colega do lado que é engenheiro, o outro ali é arquiteto, aí de repente tem um outro ali que ele é empresário, um outro ali já mexe na área de marketing, e aí de repente você está ali, conversa com algum ali no cafezinho, no lanche, e pronto, você tem novos amigos. Né? E aí, como tem uma rotatividade, é um ciclo maior que você tem ali de possíveis clientes. Tá? O que o cowork deixa a desejar é essa credibilidade que o seu escritório gera com o endereço físico, com a estrutura, para o cliente ter aquela sensação. E aí, se ele me passar a perna, onde que eu vou achar ele? Então, nesse ponto aí, que eu acho que é um ponto negativo, mas tem um positivo também, tá bom? E respondendo agora a última pergunta, que eu achei interessante para colocar aqui para vocês. Qual área da advocacia que gera mais dinheiro? Ixi, essa aqui é polêmica, hein? Aí aquela história, né? Isso aqui é igual perguntar qual que é o melhor time do Brasil, qual que é o melhor político, melhor religião, não é assim? Cada um vai ter uma opinião aqui. O que eu tenho para dizer é o seguinte: eu sou feliz com a área que eu atuo, consegui ganhar um bom dinheiro com ela e vou continuar nela, porque foi o que eu aprendi a fazer e não estou muito disposto a me aventurar em outra área, não. Porém, existem colegas que eu tenho que foram para a área criminal, estão super bem. Tem colegas na área empresarial super bem, tributário super bem, família super bem. Então, meus amigos, o que eu tenho a dizer aqui? Depende de você. A área que você vai atuar é a área que você vai se dispor a ser o melhor. Se você estiver disposto a isso, a chance do sucesso é muito maior. Que você ficar, eu vou para tal área porque dá mais dinheiro. Pô, cara, não é assim. Você tem que entender que você tem um propósito na sua vida. Qual que é o seu propósito? Você nasceu para fazer o quê? Lembra lá da nossa primeira aula? Aquelas perguntas que eu fiz, né? Daquelas perguntas que você tem que entender a sua especialidade, o seu potencial, né? A sua força de trabalho, o seu amor àquela área. E aí você começa a ter um momento de lazer trabalhando. Consequência disso, né? Grana. Consequência disso, clientes satisfeitos. Consequência disso, resultados melhores. Consequência disso, enfim, o céu é o limite. Vai depender de você. Então, assim, independente da área, pessoal, vai na fé que se você gostar, pode ter certeza, você faz com muito mais amor, tá bom? Então, essas eram as perguntas que eu quis responder aqui para vocês. Espero ter ajudado, né, quem ainda tinha essas dúvidas aí, para agregar conhecimento aí. E agora, pessoal, chegamos ao tema da nossa terceira aula. E o assunto de hoje é o mais importante dos três. Hoje falaremos sobre o segredo para realmente viver da advocacia. Isso mesmo. Agora a gente vai desvendar tudo, tá? E a gente tem que literalmente, pessoal, superar todos esses medos para vocês conseguirem viver da advocacia. E para você conseguir isso, pessoal, é muito simples, tá? Primeiro passo, vamos separar em passos aqui. Eu tento falar uns 10 passos. Pare de acreditar naquelas pessoas que ficam te mandando mensagens negativas sobre a advocacia. Meu amigo, não é uma profissão ruim. Para com esse negócio. Eu vou fazer concurso, eu quero estabilidade, não sei o que. Cara, estabilidade é bom. Mas se você quiser ser advogado, é porque você quer ir muito mais além do que aquele salário que ele ganha por mês lá. Eu acho muito bom quando eu vejo um advogado assim, rasgando dinheiro, porque eu falo assim, nossa senhora, eu quero ganhar metade do que esse cara que já ganhou na vida dele. Porque assim, eu sei que é possível. E é muito bom você ter esse pensamento assim de sem limite, sabe? Só depende realmente de você, do seu sucesso, da sua criatividade. Eu costumo dizer que essa confiança é muito importante, tá
tá bom? Segundo recado aqui, segundo passo. Pessoal, você não pode ter medo, tá? Você tem que ter confiança no que você vai fazer. Só que para isso é importante um planejamento. E naquela primeira aula, pessoal, eu deixei claro ali algumas perguntas que vocês têm que responder para vocês mesmos. E eu quero que vocês, na primeira ou na segunda, que vocês respondam aqui e tracem agora o seu planejamento. Em curto, médio e longo prazo. Isso mesmo. Dependendo se você está no segundo, terceiro, primeiro, quinto ano de advocacia. Vamos parar para pensar agora. O que eu vou fazer esse ano? Ano que vem, como que eu vou estar? Terceiro ano. O que eu preciso fazer? Qual que vai ser minha rotina daqui para frente? Você tem 5 dias por semana aí. Se quiser trabalhar mais, trabalha sábado também, mas deixa um dia de lazer na sua vida. Monta esse planejamento. Vai estudar? Já ocupou um pouco ali sua agenda. Horário de atendimento de cliente, são aqueles. Horário de estudo, são aqueles. Horário de conteúdos, são aqueles. Horários de produção de teses, são aqueles. E aí você monta um cronograma aí para você cumprir. É igual quando o concurseiro estuda para edital, meu amigo, lá, né, pega o edital e destrincha ele ali para conseguir passar no concurso. Aqui na advocacia a gente estuda para ser bem sucedido na área que a gente se propõe a trabalhar. Ponto. E agora? Monta seu planejamento para você ser bem sucedido. Como que eu faço isso? Meu amigo, estude aí agora aí, o que seriam metas, como estipular metas a longo, a médio e a curto prazo. Né? Dá uma lida sobre isso. Como montar um planejamento para cumprir minhas metas. Né? Fique ligado aí, hoje o que mais tem é conteúdo nesse sentido. Beleza? Então, esse é o segundo passo. Terceiro, pessoal, esse posicionamento aí na rede social, se você ainda não tem, comece agora, tá? Eu acho importante você começar a se posicionar, porque é importante você entender que a autoridade que você vai construir, ela não pode ser discreta. Ela tem que ser exteriorizada. Então, assim, já viu aquela frase? Não basta ser bom, você tem que parecer ser bom. Então, é isso. Você tem que aparecer na tela das pessoas, no celular das pessoas, no YouTube, no Facebook. Onde você puder aparecer, você vai aparecer. Por quê? A pessoa precisa saber que você é advogado. Né? Hoje não precisa colocar um adesivo na testa. Eu sou advogado, né? Tem até um GIF lá nesse sentido. Mas a gente pode produzir conteúdo relevante para as pessoas, até mesmo para advogados, que eu estou fazendo aqui agora, para que você entenda que realmente a gente precisa demonstrar a nossa autoridade através do conhecimento que a gente tem. Ponto. Se você conseguir mostrar isso, você está ganhando a confiança das pessoas. Tá bom? Próximo passo, pessoal. Pare de achar que você não tem nada para fazer em algum dia da sua vida. Lembra daquele agendamento lá que eu falei, que você vai montar um cronograma? Eu já vi advogado chegando no escritório, eu vou mexer aqui nas redes sociais, fico o dia inteiro mexendo, perdendo tempo com coisa à toa, entendeu? Em vez de estar assistindo uma aula, de estar fazendo um curso de graça, de estar produzindo algum conteúdo, de estar pensando em como ela vai captar algum cliente, de estar ali entrando em contato com algum cliente. Não, fica lá. Então, assim, corta da sua vida as coisas que tomam demais o seu tempo e não te acrescenta nada. A partir do momento que você faz isso, sobra tempo para você, né, praticar coisas boas e a consequência é um resultado mais positivo. Beleza? Próximo passo aqui, pessoal, para você desvendar o segredo da advocacia. Seguinte, entenda que no início não será fácil, mas que você está no momento de plantação. Que é isso, professor? Meu amigo, minha amiga,
plantar, você colhe no mesmo dia? No mesmo dia você vai colher os frutos? Não, você vai esperar, vai ter que regar, vai ter que podar, vai ter que aguardar, vai ter que ter paciência, vai ter que, né, ter aqueles momentos difíceis ali que a plantinha quase vai morrer, você vai lá, aduba de novo e tal. Qual que é a nossa planta aqui na advocacia? Amigo, cada cliente que você está atendendo e prestando um serviço é uma plantinha. E você vai lá regando os processos, de vez em quando você perde um, tenta recorrer, de vez em quando você vai lá e vê que o cliente está perdendo a confiança em você, você dá uma podada nele e volta ele a estaca zero. De vez em quando você vê que um cliente vai te indicar, você vai lá e agradece ele, né, joga mais um adubinho nele. Ou seja, meu amigo, é um degrau de cada vez, entendeu? Você não vai chegar e já, né, meter o pé na porta e sentar na janela, não. Você vai ter que construir o seu caminho, a sua trilha. E a partir do momento que você entende que isso é aos poucos, você sofre menos. Tem gente que não tem paciência. Sabe o que é paciência? Pessoa que quer as coisas para ontem. Aquela pessoa abriu empresa hoje, não deu dinheiro, vou fechar. Ah, comecei a advogar hoje, esse mês não entrou nada, vou fechar. Ah, eu fiz uma especialização, não captei cliente nenhum, vou para outra área. Ah, eu fui para o escritório, fiquei lá o dia inteiro, ninguém me ligou, não vou lá mais não. O pessoal tá cheio de pessoas assim, sem foco, sem paciência, perdido, mais que tudo. Só que você tem que entender, não é do dia para a noite que o povo fica te ligando, fica te querendo, fica querendo te dar dinheiro, não. Você acha que no primeiro ano era assim? Não. No segundo também? Não. No terceiro, talvez. No quarto, melhorou. No quinto, olha, no quinto eu já comecei a dispensar alguma coisa. No sexto, dispensei mais ainda. Ou seja, é uma crescente. O mercado vem e muda um pouco, a gente de vez em quando dá uma estabilizada, talvez cresce um pouco, cai um pouco, mas a tendência, se você manter o seu foco, a sua disciplina, sua determinação, a sua paciência em dia, a tendência é você evoluir, né? A tendência é você acompanhar esse mercado que é tão concorrido, que é o nosso, entender as adversidades que surgem a cada ano e as novidades, né? E implantar as novidades também do seu escritório, as novas estratégias, é assim que funciona. Por exemplo, esse ano, nossa, está tão diferente, né? Pandemia, lockdown, home office, teletrabalho, empresas fechando as portas, empresas falindo, justiça com várias audiências telepresenciais, audiências híbridas. E aí? Mudou alguma coisa no seu negócio? Claro, eu estou tendo que me readaptar, mudar alguns documentos que eu tinha, algumas petições, mudou o sistema do Sisbajut, agora eu já crio novas teses. Enfim, é um caminho que a gente tem que ir evoluindo junto com ele, né? Você não pode parar no tempo, né? E nem ter falta de paciência, porque você tem que entender que não é fácil chegar, né, aos 10 mil reais por mês, né? Que é o mínimo que eu acho que um advogado deveria ganhar hoje, tá? E com certeza, se você trilhar esse caminho de uma forma estável, de uma forma, igual eu estou falando que você tem que trilhar aqui, com certeza você vai ganhar mais de 10 mil. Porque a conta que eu faço de 10 mil é o seguinte, não é que entra 10 mil certinho por mês para mim, não. É que às vezes não entra 10, mas entra 50 no mês subsequente, 80, e aí eu pego essa conta ao final do ano, faço meu balanço lá, divido por 12, aí eu vejo que com certeza dá mais de 10, entendeu? E é isso que eu quero que vocês tenham também. Inclusive, esse também é um passo, pessoal. Controle financeiro. Pessoal, se a gente tem uma renda variável, convenhamos, você vai ficar gastando dinheiro que você não tem. Ah, que é isso? Não tem. Eu tô com 80 mil aqui, eu vou gastar sim. Beleza, aí eu tenho vários colegas que são assim, vai lá e compra um carrão, né? Compra uma BMW, uma Mercedes, 80 mil. E aí, a hora que o pneuzinho dela fura, a hora que dá um probleminha lá na bomba, na correia, vai trocar o filtro de óleo dela para você ver, mais de 2 mil conto. Vai, né, trocar alguma peça lá da suspensão, 5 mil pau. Ou seja,
Eu sou daquela teoria que você gasta de acordo com o que você ganha, mas se você não tem uma receita fixa, você tem que ter uma cautela triplicada. Ah, então como que você faz? Olha, eu tenho um capital de giro comigo que eu penso da seguinte forma: quanto que eu gasto por mês? Minha renda hoje, assim, eu tenho uma despesa que ela varia entre 8 a 12, 13 mil. O que eu penso comigo? Beleza. 10 mil é uma despesa média que eu tenho. Então, já que eu tenho uma receita variável, eu vou ter um capital de giro de no mínimo 60, 70 mil para eu pensar assim. Se der merda, eu tenho ali 6, 7 meses de sobrevivência pagando todas as contas. E o que sobra desse dinheiro é que eu vou gastar. Ah, então é assim que você sofre menos? É um segredo que eu estou contando para vocês aqui, que para mim foi algo que deu muito certo e eu faço isso constantemente. Ah, eu não dou conta de juntar 6 meses. Junta no mínimo 3, 4. Pode observar com seguro, né? De 3 a 5 seguro-desemprego. Gosto de trabalhar com 6 meses. Que aí eu tenho um tempo maior para me organizar. Que aí, como eu disse para vocês, a gente, né, gasta de acordo com o que a gente ganha. Se eu começo a ganhar menos, o que eu faço? Eu diminuo algumas despesas que eu tenho para também diminuir ali a minha despesa. Não vou ficar lá mantendo uma despesa de 10, 12, sendo que eu estou ganhando, por exemplo, menos de 10 em algum determinado período. A gente tem que ir equilibrando, né? A balancinha do direito aqui funciona a nossa balancinha financeira, tá bom? Vamos lá, próximo passo, pessoal, para você entender aí o segredo para viver da advocacia. É você entender que você não vai a lugar nenhum sozinho. Se você entender isso, você vai entender que você precisa de parceiros. O que é parceria? Ah, o cliente me procurou para fazer lá uma ação previdenciária, eu dispensei. Por que você não fez uma parceria com o seu amigo que atua na área previdenciária e ganhou lá 30% do valor que ele pagou para o seu amigo? É melhor. Da mesma forma na área criminal, na área de família, na área civil. Ou seja, separe aí agora, tá, no seu caderno, no seu computador, quem seriam os seus parceiros hoje, em cada área. E aí você, quando tiver algum cliente, você chama lá o seu amigo para atender junto com você e fecha o cliente em parceria com ele. Já negocia antes, né, com o parceiro, quanto que você vai ganhar naquele caso, faz o contrato de parceria e depois fecha o contrato, né, com o cliente. É assim que eu faço aqui e eu acho que é assim que a gente deveria fazer para ganhar dinheiro, porque é melhor do que dispensar. Eu penso dessa forma. E a outra questão, pessoal, é você conseguir, tá, que eu chamo aqui até de próximo passo, delegar algumas tarefas. É isso mesmo. Tem advogado que vai, né, começa a atuar e pega lá várias ações e o negócio não anda, sabe? Ele não faz expedições, não faz as defesas, que tem de prazo, o cara, ele estoura a cabeça dele, mas não delega para ninguém nada. Ou seja, se você tem essa dificuldade, você tem que ter essa visão de gestor, de coordenador, né, de supervisão. Então, assim, aqui no escritório eu uso a ferramenta Trello. Eu acho que ela é muito boa para gerir equipe. Você consegue delegar ali para cada um, colocar os prazos, colocar a prioridade, colocar o que ela tem que fazer de acordo com o seu entendimento. E aí, a partir do momento que ela te envia a atividade pronta, você corrige e se você tiver negociado algum valor pela tarefa, ou se você já paga a sua equipe por mês, você vai controlando ali de acordo com o que ela vai produzindo. Então, eu acho importante você saber delegar. Eu gosto muito de trabalhar com estagiário, tem muita coisinha técnica aqui, protocolo, digitalizar, vai ali na audiência como preposto, vai ali fazer um protocolo no passo, me ajuda a, né, já deixar a ficha desse cliente aqui pronto, faz boleto, faz nota fiscal. Meu amigo, calma, contrata alguém para te ajudar. Ah, eu não tenho dinheiro. Calma, sua hora vai chegar. Sua hora vai chegar, porque chegou para mim, entendeu? Eu não tinha ninguém na área, não tive parentes com o escritório pronto, não tive ninguém assim falando, toma um escritório aqui, de mão beijada e tal. Então, assim,
É importante você saber que quando esse momento chegar, você vai ter que delegar. E se você souber delegar, você vai produzir mais, vai ganhar mais. E de repente você está supervisionando tudo, peticionando menos, focando no que realmente te gera dinheiro, que ao meu ver aqui hoje no escritório, o que mais gera dinheiro? Captação de cliente, produção de conteúdo para captar cliente e algumas petições que realmente vale a pena desdobrar ali para eu mesmo fazer. Algumas não. Eu vou fazer, por exemplo, uma petição que eu estou cobrando lá 5, 6 mil reais. Não, eu passo para um advogado da minha confiança. Uma defesa lá que está discutindo 10, 15 mil, passo para alguém da minha confiança. Agora chegou as ações de valores altos, de clientes que são mais, vamos colocar assim, enjoados e tal, mais técnicos, e que já tem algumas experiências com advogados, essas a gente vai ter que ter uma cautela maior, entendeu? Outra questão, pessoal, que eu acho que você como advogado tem que prezar pela organização, que eu entendo que faz toda a diferença. A sua agenda, isso mesmo. Antes de ter muitos clientes, eu tinha o controle na agendinha física. E aí eu comecei a perder o controle porque foram surgindo muitos processos, muitos compromissos, reunião, cliente, audiência e tal, e compromisso com outras coisas que eu tinha, que eu cheguei a ser síndico aqui do prédio onde eu tenho escritório uma época e tal. E, resumindo, 24 horas era muito pouco para mim quando eu comecei a advogar. Hoje, graças a Deus, eu estou na fase de trabalhar menos e curtir um pouco mais, ter um pouco mais de lazer. Estou priorizando isso hoje. Curtir um pouco mais a família, porque realmente o meu início de carreira foi muito desgastante. Eu trabalhei muito. Então, não vou mentir para vocês que foi só sentar e esperar. Não, foi trabalhoso mesmo. Mas para chegar em um momento como esse, para eu ficar mais tranquilo. E a agenda, pessoal, é algo assim que organiza a sua vida. Então, o que eu vou orientar vocês aqui? Baixe o Google Agenda agora no seu celular e comece a organizar tudo por lá. Seus compromissos, as cores, quem deverá ser avisado, os horários. E aí você marca tudo, horário de atendimento de cliente, horário de produzir conteúdo, horário de você ir para as suas audiências, horário que você tem que ligar para alguém. Inclusive o Google hoje tem até aquele Google Assistente que você fala, ok, Google, marca um compromisso para amanhã, ele já vai e marca e fica tudo certo na sua agenda. Então, assim, é perfeito, né, essa tecnologia. Você usa ela ao seu favor. Né? É isso que você tem que entender. Que aí você vira um advogado organizado, um advogado que cumpre os horários, um advogado que, né, tem tudo na palma da mão. Não precisa ficar lá desesperado para chegar no escritório para saber o que tem que começar a fazer. Bom, pessoal, vocês puderam perceber, através dessas 3 aulas, que a trajetória do advogado de sucesso é árdua e exige muito empenho e dedicação. Entretanto, eu criei uma forma de te ajudar a clarear os processos que você precisa executar. Eu compilei toda a minha experiência na minha carreira dos últimos 7 anos em 7 passos definitivos que se chama Método Advogado 10K. Esse é o treinamento que eu fiz, onde eu vou te entregar o protocolo passo a passo de maneira estruturada e organizada, com aulas, checklists e material de apoio. Com tudo isso, você poderá se posicionar no mercado e atrair inúmeros contatos de clientes todos os dias. E o principal, ter uma renda acima de R$10.000 por mês atuando como advogado. Se você estiver começando do zero, não sabe o que fazer, quais são os primeiros passos que você precisa dar na sua carreira, ou ainda não tem resultados expressivos, esse é o curso para você. Imagine agora quanto você gastou ou está gastando na graduação de Direito. Vamos fazer uma conta simples aqui. Em 5 anos de graduação, pagando R$800 por mês, um valor razoavelmente baixo, você terá investido 48 mil ao final do curso. Fora livros, transporte, alimentação e outros. São 48 mil reais para você sair da faculdade com a cabeça cheia de conteúdos teóricos, algumas leis decoradas e muitas dúvidas sobre o que fazer dali para frente. Se você tivesse que investir R$2.000
para ter acesso a tudo que eu estou te oferecendo, já seria um excelente valor, concorda? Mas não se preocupe, nem de longe iria te oferecer algo perto desse valor. Então fica comigo essa semana, não saia do grupo, coisas boas estão vindo por aí. Nos vemos em breve.